Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Leslie Palacio nasceu no dia 5 de maio de 1998, na cidade de Las Vegas, que pertence ao condado de Clark, no estado norte-americano de Nevada. Ela foi a segunda das 5 filhas de uma mulher chamada Araceli Palacio. Ela foi descrita por familiares e amigos como uma garota curiosa, inteligente e muito esforçada. Sua infância e adolescência ocorreram de maneira bastante comum e sem graves incidentes. A Leslie foi uma jovem muito estudiosa e estava sempre disposta a ajudar os seus colegas e amigos em tudo que estivesse ao seu alcance, é claro. Ela era aquele tipo de pessoa muito camarada mesmo, sabe? Que sempre está disposta a colaborar e estender a mão para ajudar a quem pedisse. Além disso, ela ajudava muito sua mãe, que trabalhava com serviços de manutenção e limpeza. A Leslie cuidava de todas as suas irmãs mais novas, ajudava com as tarefas escolares e coordenava o que cada uma delas iria fazer nas tarefas domésticas. Ela também costumava se preocupar muito com a saúde e bem-estar de todas as suas irmãs, amigos e parentes, tanto que assim que ela concluiu o ensino médio, a jovem decidiu que queria trabalhar na área da saúde e que gostaria de fazer de tudo para acabar com a dor e o sofrimento de outras pessoas. Inicialmente, pessoal, ela pensou em cursar medicina, mas esse projeto precisou ser adiado por questões econômicas e por fim ela entrou no curso de enfermagem, até mesmo porque ela dizia a seus amigos que estudar medicina era algo muito sério e que primeiro ela precisava ter certeza do que queria. E para organizar a sua vida financeira e ao mesmo tempo começar a conviver com a realidade de quem trabalha na área da saúde, primeiro ela faria o curso de enfermagem e posteriormente medicina. Bom, essa foi a forma que ela encontrou de dar o pontapé inicial para a realização de seus sonhos. E foi bem assim mesmo que aconteceu, viu, gente? Ela terminou o ensino médio e já engatou no curso de enfermagem. Ao mesmo tempo em que trabalhava e estudava, ela queria que a sua mãe trabalhasse menos, porque o trabalho de limpeza costuma ser bastante pesado. Ela então teve a ideia de abrir uma empresa em nome da sua mãe e estruturar o negócio. Afinal de contas, sua mãe era muito caprichosa e com certeza ela teria clientes rapidamente. E ela estava certa, porque a sua mãe parou de trabalhar para a empresa de limpeza e começou a trabalhar para si mesma. As coisas estavam indo bem e ela até contratou outras mulheres para trabalhar para ela. Claro que todas iam trabalhar com o schedule de clientes dela. Mas voltando para Leslie, quando ela estava no meio do curso de enfermagem, ela comentou com os seus colegas que estava gostando muito de assistir a casos criminais reais e que gostaria de trabalhar como investigadora da polícia. Olha só que interessante, né, pessoal? E levando em consideração o tanto que ela era esforçada e que tinha muita determinação, é bem provável que ela teria alcançado todos os seus objetivos, se algo muito ruim não tivesse acontecido antes com a pobre Leslie. Era agosto do ano de 2020, a Leslie estava com 22 anos e faltava poucos meses para a tão aguardada formatura no curso de enfermagem. Na verdade, faltavam menos de 5 meses para a conclusão efetiva do curso. A Leslie estava bastante ansiosa e também muito animada para esse momento. Afinal de contas, só Deus sabe o quanto ela tinha se esforçado para conseguir chegar ao último semestre do curso, trabalhando várias horas por dia em 2 empregos diferentes e encaixando tempo nessa vida corrida para estudar as matérias, fazer as aulas práticas e manter a sua assiduidade no curso. Sem contar que em 2020 o mundo estava de ponta cabeça, né?
Enfim, no dia 28 de agosto de 2020, a Leslie tinha combinado de sair com sua irmã mais velha e umas amigas. Mas acabou que o horário que elas combinaram não deu muito certo e por fim a Leslie ficou para trás. Ela então recebeu o convite de um de seus amigos para ir num cassino, onde haveria alguns amigos, tipo uma festa e tal, sabe? E como ela queria muito beber alguma coisa e conversar sobre a vida com seus antigos amigos, a jovem saiu de casa toda arrumada e com um largo sorriso no rosto. Ela estava bem animada nesse dia. Mas lamentavelmente ela nunca mais retornou para sua casa. Por volta das 4 horas da madrugada, a sua irmã recebeu uma mensagem dela dizendo que queria contar uma coisa. Mas essa foi a última mensagem da Leslie. As irmãs da Leslie ficaram muito preocupadas quando perceberam que era madrugada do dia 29 e a jovem não tinha retornado para casa. Isso era bastante incomum, porque ela sempre mandava mensagem avisando onde estava e a que horas chegaria em casa. Como vocês já devem imaginar, ela não atendia ao telefone e muito menos as mensagens de texto que seus familiares preocupados enviavam. As meninas decidiram não acordar a mãe porque, como a Leslie tinha ido até o cassino com um amigo, elas ficaram despreocupadas, achando que eles tinham optado por ficar até mais tarde se divertindo. Já no dia seguinte, a sua mãe notou a ausência da filha e quis saber notícias dela. Foi então que ela ficou sabendo que a Leslie tinha saído na noite anterior com seu amigo Eric. Ela ligou para a casa do rapaz, mas inicialmente ninguém atendeu às suas chamadas. Araceli estava realmente preocupada e continuou insistindo, e quando finalmente conseguiu falar com o pai do rapaz, ele informou que não sabia o paradeiro do filho e que o jovem já tinha uma certa idade e poderia muito bem cuidar de si mesmo, e que em breve os dois iriam reaparecer. As meninas chegaram a ir até a casa da família do rapaz, mas a mãe dele afirmou que não faria denúncia de desaparecimento na delegacia, porque seu filho já era crescido e poderia muito bem cuidar de si mesmo, e que em breve ele estaria de volta em casa. A Araceli, mãe da Leslie, procurou a delegacia para falar sobre a estranha ausência de sua filha e explicou que a jovem tinha saído com um amigo de 25 anos de idade. Os policiais inicialmente imaginaram que ela pudesse ter passado a noite na casa de algum amigo e por isso aconselharam a mãe desesperada a ligar para os amigos da filha. E aqui, pessoal, entra um ponto bastante delicado, porque na grande maioria das vezes os pais não sabem exatamente quem são os amigos e colegas de faculdade de seus filhos. Geralmente eles conhecem apenas os que são mais próximos e dificilmente os pais têm o número de telefone dessas pessoas. Os policiais informaram ainda que seria necessário esperar ao menos 72 horas para protocolar a queixa de desaparecimento. Mas os familiares da Leslie não se renderam e foram à luta. Eles falaram com pessoas mais próximas, que falaram com amigos, amigos de amigos, e em poucas horas muitas pessoas estavam procurando pela jovem desaparecida. Além disso, a família fez diversas postagens nas redes sociais falando sobre o desaparecimento da Leslie, e rapidamente essas postagens se tornaram virais, e muitas pessoas estavam comentando sobre isso e enviando mensagens para a família. É claro que muitas dessas mensagens continham informações falsas que mais atrapalharam do que ajudaram, mas o importante é que pouco a pouco o caso foi se tornando importante na cidade. A Araceli e suas filhas também colaram cartazes nas proximidades de onde ficava o cassino e também nas ruas próximas à casa do amigo da Leslie. Um dia depois, em uma dessas mensagens que a família recebeu, uma pessoa pedia uma alta quantia em dinheiro para devolver a Leslie em segurança para sua família. E foi justamente essa mensagem que motivou a delegacia a se mobilizar para finalmente investigar o misterioso desaparecimento da jovem. A mensagem exigindo dinheiro da família tinha sido enviada via Instagram, mas em poucas horas os investigadores descobriram que aquela pista não levaria a nada
e que a mensagem vinha de uma pessoa muito mal intencionada, apenas querendo tirar proveito da situação e arrancar dinheiro da família desesperada. Quando foi no dia 1º de setembro, o investigador-chefe do departamento deu uma entrevista coletiva e explicou que eles não estavam localizando o amigo da Leslie, que esteve com ela naquele dia, o Eric Rangel. Mas havia algo ainda mais curioso nessa história. Lembra que eu falei com vocês que quando a mãe da Leslie, a Araceli, ligou na casa da família do Eric, ela teve dificuldades em ser atendida e foi somente depois de muita insistência que ela conseguiu falar com o pai do Eric? Então, acontece que os investigadores também não estavam localizando o homem chamado José Rangel. Pai e filho estavam desaparecidos e a polícia anunciou naquele dia que contava com a ajuda de vizinhos e amigos para localizar o possível paradeiro dos dois. Claro que começou um grande alvoroço na cidade. Inclusive, alguns vizinhos da família Rangel disseram que a mãe e as irmãs do Eric estavam agindo de forma suspeita nos dias após o desaparecimento dos dois. Parecia que elas estavam se arrumando para mudar de casa, porque estavam inclusive se desfazendo de alguns móveis. Dia após dia, elas tiravam alguns objetos da casa. Mas se alguma vizinha perguntasse se elas estavam de mudança, a mãe do Eric rapidamente negava que pretendesse deixar a vizinhança. Inclusive, ao ouvir essas denúncias dos vizinhos, as autoridades concordaram que aquela atitude realmente era estranha e convidaram as mulheres a conversar com as autoridades. Mas a essa altura elas já tinham sido orientadas por um advogado de que elas não eram consideradas suspeitas e a polícia não tinha absolutamente nada que ligasse nenhuma das três ao desaparecimento da Leslie. E por conta disso, elas prontamente se recusaram a falar com as autoridades. Mas, gente, quem não deve, não teme, né? Se elas não tivessem nada mesmo, se elas não soubessem de nada, será que elas não teriam falado com a polícia? Enfim, vocês vão entender isso daqui com o decorrer do caso. Depois de muita insistência dos policiais, uma das irmãs do Eric decidiu falar com os investigadores e contou que na manhã do dia 29 de agosto, seu irmão chegou em casa bastante nervoso e depois arrumou suas coisas, anunciando que iria sair com o seu pai, mas não disse para onde exatamente e nem por quanto tempo ficariam fora. Os policiais analisaram as câmeras de segurança do cassino onde os jovens supostamente encontrariam seus amigos. Os equipamentos localizados na parte externa capturaram o momento em que os dois chegaram. Era madrugada do dia 29 de agosto e aparentemente estava tudo ok, estava tudo normal. Já os equipamentos da parte interna do estabelecimento mostraram que os dois entraram conversando, jantaram e depois saíram do local, mas estavam mesmo somente os dois. Eles não encontraram mais ninguém e nenhuma atitude suspeita foi notada. Parecia mesmo um jantar entre amigos que não tinha nada demais. Essas imagens foram capazes de comprovar que a última pessoa a ver a Leslie com vida foi o Eric Rangel. E com isso, alguns dias depois, a polícia conseguiu emitir um mandado de prisão, tanto para o Eric quanto para o seu pai, José Rangel. Os oficiais também descobriram que o Eric tinha diversos aparelhos celulares, sendo que alguns deles tinham linha pós-paga e os outros eram aparelhos pré-pago. Ao analisar o registro de chamadas, eles perceberam que no dia 29 de agosto houve uma chamada de alguns minutos para um rapaz. A polícia foi até ele e descobriu que ele era um velho amigo do Eric. Ele concordou em prestar seu depoimento na delegacia e contou que seu amigo Eric ligou para ele fazendo um pedido bastante esquisito. O Eric queria um galão de gasolina e, ao ser questionado o porquê, o Eric teria dito que cometeu um grande erro e precisava urgentemente resolver um problemão. Mas parecia que ele estava meio fora de si e por conta disso seu amigo desligou a ligação e deixou aquilo para lá. As autoridades deram uma nova entrevista coletiva solicitando o apoio da população e também pedindo que as pessoas ajudassem a compartilhar nas redes sociais
as fotos do Eric e do José e disseram que estavam fazendo todo o possível para entender o que tinha acontecido com a Leslie. Mas do outro lado, a família da Leslie não estava convencida disso. Inclusive, suas irmãs deram uma entrevista acusando o departamento de polícia de negligência nesse caso e de que não estavam levando muito a sério o desaparecimento da garota. E foi mais ou menos nesse momento que vazou para a mídia uma das filmagens que estavam em poder das investigações. As imagens foram capturadas através da câmera de segurança da casa de um dos vizinhos da família Rangel. O vídeo de vigilância da casa do vizinho forneceu informações cruciais sobre o que de fato aconteceu com a Leslie. Era por volta das 6 da manhã do dia 29 de agosto de 2020, quando a caminhonete que o Eric estava dirigindo chegou no endereço de seus pais. Eric e Leslie desceram do veículo, mas ela estava tão embriagada que precisou da ajuda do rapaz para sair do carro sem cair. Eles então caminharam para dentro da residência e cerca de 1 hora depois, por volta das 7h20 da manhã, as imagens flagraram um momento em que 2 homens arrastam um corpo para fora da casa e colocam na caminhonete. Esses homens eram Eric e seu pai José. Enquanto o Eric sai da cena dirigindo a caminhonete, o José permanece no local e começa a lavar a calçada com uma mangueira. As autoridades explicaram que não foram divulgadas essas imagens anteriormente por respeito aos familiares da Leslie e aproveitaram esse momento para afirmar novamente que a ajuda da população era muito importante e que se alguém visse 2 homens com as características do Eric e do José, deveriam acionar a polícia imediatamente. O corpo da Leslie Palacio, de 22 anos de idade, foi encontrado no Vale do Moapá, perto do Parque Estadual Valley of Fire, no dia 9 de setembro de 2020, 11 dias após o seu desaparecimento. Os policiais conseguiram um mandado de busca na casa da família Rangel e estiveram na residência, onde a perícia técnica encontrou alguns respingos de sangue humano, uma cama toda bagunçada, material de limpeza e luvas de borracha. A causa oficial e a forma do falecimento da Leslie foram listadas pelas autoridades como indeterminadas. Os investigadores também não detalharam exatamente quais evidências dentro da casa levaram os policiais a determinar que a jovem foi vítima de um homicídio. De forma bastante simples, pessoal, dizer que a causa e a forma da morte de alguém foi indeterminada significa basicamente que não há evidências suficientes no corpo de uma pessoa falecida para determinar claramente como ela faleceu, o que a família e os amigos acharam bastante estranho. Vários amigos, inclusive, disseram que tinham suas próprias teorias e defenderam que a verdade foi que o Eric avançou sobre a Leslie a noite toda e aproveitou seu momento de embriaguez para levá-la para sua casa e passar a noite com ela. Mas mesmo estando um pouco bêbada, ela teria se recusado a dormir com ele, e então ele ficou muito zangado e acabou tirando a vida dela. Existe também uma outra informação, mas vale lembrar que é extraoficial. Um conhecido da família vazou para fontes externas que o reconhecimento da Leslie aconteceu por testes de DNA. De acordo com essa declaração, foi necessário o uso de DNA para confirmação de que aquela era a Leslie, porque estava tudo carbonizado. Eu vou reforçar, pessoal, que essa informação é extraoficial, mas isso nos leva a pensar naquele amigo do Eric, o que disse ter recebido a ligação solicitando 1 galão de gasolina. Será mesmo que ele apenas desligou o telefone e não ajudou o seu amigo? Bom, sobre isso, o que se sabe é que a polícia utilizou a tecnologia de triangulação e descobriu que o celular do amigo do Eric não saiu de casa. Ainda assim, alguns investigadores desconfiaram que ele poderia facilmente ter deixado o celular em casa e ido ajudar o Eric mesmo assim. Mas o rapaz também tinha um álibi forte e diversas pessoas disseram em depoimento que ele não saiu de sua residência por toda aquela noite. Por conta disso, a polícia abandonou essa linha de investigação. Já no dia 12 de setembro, os investigadores localizaram o carro do Eric.
a caminhonete estava abandonada em um estacionamento na Califórnia. 2 dias depois, as 3 parentes do Eric, sendo sua mãe e suas 2 irmãs, simplesmente desapareceram também. Elas terminaram de esvaziar a residência e, como não eram oficialmente suspeitas e nem acusadas de nada, elas pararam de atender aos telefonemas da polícia e as autoridades mais uma vez disseram que tudo isso era muito estranho. Esse caso, pessoal, se arrastou sem nenhuma solução por quase 4 meses. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e ninguém sabia dizer nada sobre o possível paradeiro do Eric e do seu pai José. Mas, para a alegria da família da Leslie, uma luz no fim do túnel surgiu no dia 19 de janeiro de 2021, quando José se entregou às autoridades norte-americanas na fronteira entre os Estados Unidos e o México, na cidade de San Diego, na Califórnia. Ele foi levado para Nevada pela polícia para prestar seus esclarecimentos e disse à polícia que ele e seu filho Eric haviam fugido para o México e que assim que entraram no país eles se separaram e ele não sabia onde o filho estava escondido. Ele contou ainda que na manhã do dia 29 de agosto de 2020 ele estava na garagem de sua residência quando seu filho chegou arrastando a Leslie em um lençol. José se defendeu, alegando que naquela altura ele acreditava que a jovem tinha sofrido uma overdose e seu filho se desesperou e não sabia o que fazer. Ele continuou seu depoimento e disse ainda que naquele momento ele decidiu ajudar o seu filho, como qualquer outro pai faria, e então sugeriu que eles tirassem o corpo de sua casa para que os outros membros da família não percebessem o que tinha acontecido. José lembrou ainda que a Leslie não apresentava nenhum ferimento, mas ela estava totalmente sem roupas. Depois de tudo pronto, ainda naquele mesmo dia, José percebeu que o Eric começou a agir de forma muito estranha e suspeita, e chegou a falar em tirar sua própria vida ainda naquele dia. E foi aí que ele resolveu fugir com o Eric para o México. Cerca de 5 meses depois, em junho de 2021, José Rangel, que nessa época estava com 46 anos de idade, se declarou culpado de destruir provas e ser cúmplice de assassinato. Ele se desculpou no tribunal, dizendo que se sentia envergonhado pelo que aconteceu e só agiu dessa maneira porque queria a todo custo ajudar o seu filho, e que naquela altura ele achou de verdade que a Leslie tinha perdido sua vida em uma overdose. Ele terminou seu discurso pedindo perdão à família da jovem e garantindo que tomou a decisão errada ao acobertar o seu filho. Em agosto de 2021, José Rangel foi sentenciado a 2 anos de prisão pelas acusações de que se declarou culpado. A família da vítima pediu à justiça que desse uma pena mais dura, mas a juíza Tierra Jones explicou que deu a ele a pena máxima permitida pela lei do estado de Nevada para as 2 acusações. A família conversou com a mídia e lamentou a pena ter sido tão branda e que todos sentiam que a justiça não estava sendo feita. O subprocurador-chefe do distrito, chamado John Giordani, também conversou com a mídia e garantiu que faria pedidos formais aos legisladores do estado para que aumentassem as punições para crimes dessa natureza. Mas como todos nós já sabemos, alterações na legislação demoram a acontecer, e por fim o José foi libertado no dia 28 de abril de 2022, depois de cumprir 8 meses e meio de prisão. Ele participou de vários programas enquanto estava atrás das grades e por conta disso ele conseguiu bastante crédito com a justiça para reduzir o seu tempo de encarceramento. Desde o momento em que saiu da prisão, o José manteve um perfil discreto e sua última localização conhecida continua sendo no estado de Nevada. O Eric, por outro lado, não foi encontrado e muitos amigos da família acreditam que ele não esteja mais no México, porque de acordo com informações dessas pessoas, existem cidades no México que é bem fácil de conseguir um passaporte falso, e é bem provável que ele já tenha fugido para outro país, cujo idioma seja inglês ou espanhol, com novas identidades e que nunca mais ele seja capturado. As autoridades mexicanas se pronunciaram sobre essas declarações e afirmaram que trabalham com um sistema profissional e eficiente contra a adulteração de documentos
e explicou que não é verdade a acusação de que seja fácil adquirir um passaporte falsificado em solo mexicano e garantiu que em todo o seu território as regras para a emissão de documentos são bastante rigorosas. A declaração termina dizendo que as autoridades mexicanas colaboram com as autoridades norte-americanas e prestará todo o suporte necessário para localizar o jovem. Bom, pessoal, eu espero de verdade que ele seja localizado o mais breve possível e levado à justiça para pagar pelos seus crimes. Também, né, se ele for capturado, a gente vai ter aí uma ideia melhor de como foi a dinâmica de tudo que aconteceu entre ele e a Leslie, que acabou terminando dessa forma aí tão terrível, né? Principalmente para a família dela. Bom, pessoal, esse foi mais um daqueles casos onde eu sempre coloco o título, né? Que ela teve os seus sonhos interrompidos. Inclusive, eu tô pensando em criar uma playlist sobre esses casos, porque eu já trouxe vários deles aqui no canal e eu vou deixar em um comentário fixado alguns outros para que vocês possam ver. O que vocês acham de eu criar, gente, uma playlist desses lobos em pele de cordeiro? Seria legal, não seria? Se você quiser que eu crie uma playlist desse gênero aí, desse subgênero aqui do canal, deixa pra mim aqui nos comentários. E como sempre, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.